No vídeo anterior a gente estava trabalhando com o problema de fazer um ajuste linear, então achar a reta que mais se aproxima de um conjunto de dados experimentais. E a gente tinha resolvido isso aqui usando o Excel de duas maneiras diferentes. A gente tinha resolvido usando o solver do Excel, que é meio usar uma bazuca para matar uma mosca, é um tanto de exagero para esse problema. A gente tinha também feito o modo de regressão do Excel, de simplesmente pedir para ele escrever a equação. O modo do solver é um pouco mais interessante porque a gente enxerga o passo a passo do que está acontecendo. As nossas variáveis a e b são o coeficiente angular e linear da reta. A gente calcula o y chapéu, que é o valor da reta, como sendo, então, o a vezes x mais b. Então, é aplicar a equação da reta para os pontos experimentais. A gente calculou o erro como sendo a diferença entre o y chapéu e o y real. A gente eleva os erros ao quadrado, soma todo mundo, e aí minimiza isso aqui usando o solver. Quando a gente faz simplesmente o pedido para o Excel gerar para a gente os coeficientes da reta, esse processo fica um pouco mais obscurecido, os resultados são os mesmos, mas a gente não está entendendo exatamente o processo. Nosso intuito agora vai ser entender um pouco melhor esse passo a passo e entender por que a gente nem precisa usar o solver nesse caso. Então a gente vai ter que equacionar algumas coisinhas para enxergar esse procedimento. Eu vou refazer a figurinha básica do que a gente está fazendo. A gente tem um eixo x e um eixo y, variáveis independentes e variáveis dependentes. A gente vai ter um conjunto de observações que tem um comportamento mais ou menos linear, e a gente está buscando traçar uma reta que aproxime esse conjunto. Os nossos pontos experimentais, eles podem ser colocados numa tabelinha do tipo x, i e y, i. Então a ideia é que aqui o primeiro ponto é x1, correspondendo a y1, x2, correspondendo ao y2, e assim sucessivamente para cada um dos pontos. Então, os valores de x e y são dados conhecidos. E eu repito isso porque é bastante confuso. Nosso cérebro vê x e y e acha que são variáveis. X e y, xi e yi nesse caso, são dados. Quais são as variáveis de fato do problema? Então, as variáveis são os coeficientes da reta. As variáveis são a e b, sendo que a relação de a e b com o resto do problema é que a gente pode calcular um y chapéu, um y estimado, como sendo ax mais b. E aqui o x é qualquer x, né? O x como um conjunto contínuo de variáveis, mas a gente vai particularizar, a gente vai calcular y chapéu i como sendo axi mais bi. O que isso quer dizer? Para o ponto x1, eu posso olhar quanto é que vale a reta naquele ponto. Então, eu vou fazer com uma outra cor aqui. Esse valor que estaria aqui, esse é o meu y1 chapéu. É o valor estimado pela reta correspondente ao primeiro x. Eu teria o y2 chapéu aqui, o y3 chapéu aqui, o y4 chapéu aqui, e assim por diante. O nosso problema de mínimos quadrados, a gente usa bastante a abreviação, MMQ, método dos mínimos quadrados. A gente vai tentar minimizar o que? A somatória para todos os pontos observados, de 1 até n, então é um conjunto de n dados. Para cada um dos pontos, a gente vai minimizar esse erro quadrático. Então eu estou somando de i igual a 1 até n, a diferença entre yi menos yi chapéu ao quadrado. E as variáveis que eu posso mexer para fazer essa minimização são a e b. Então eu estou escolhendo, é como se eu estivesse inclinando essa reta, subindo e descendo essa reta, de modo a conseguir o menor erro quadrático. A gente pode escrever isso aqui de duas maneiras. Deixa eu só ver como é que eu tinha feito anteriormente. As duas estão corretas.
a gente pode escrever isso aqui como sendo yi menos yi chapéu, ou yi chapéu menos yi. Como a gente vai elevar ao quadrado, se a gente faz um menos o outro, ou o outro menos um, o resultado vai ser o mesmo. Mas para chegar exatamente na mesma forma de equação que eu quero, eu vou trocar isso aqui. Mas é só trocar os sinais no final das contas, não muda nada. Ok. A gente vai, então, pensar num problema de minimização em que a gente tem duas variáveis. Quando a gente trabalhou com aquela questão de encontrar o raio ótimo, o raio correto da órbita de Ceres, a partir dos dados observados, a gente tinha uma minimização com uma variável só. E toda a intuição e todo o conteúdo já está bem claro naquele problema. Quando a gente só tem uma variável, a gente tem alguma situação desse estilo, um gráfico, os nossos erros são sempre positivos, porque é uma soma de erros quadráticos, e a gente vai ter um ponto de mínimo aqui, que corresponde a, se eu chamar essa função aqui, isso aqui vai ser essa vai ser uma f de x, e aqui eu tenho um único x. Então, nesse ponto aqui, nesse ponto x estrela, eu tenho que a derivada da função em relação a x, calculada no ponto x igual a x estrela, isso aqui é igual a zero. A derivada da função nesse ponto é igual a zero. A gente tem que olhar também para a derivada segunda, né? O fato da derivada segunda ser positiva, quer dizer que essa parábola tem uma barriga para cima, quer dizer que isso aqui é realmente um ponto de mínimo, e assim por diante. Bom, essa foi a situação com uma variável. Se a gente tivesse com duas variáveis, a gente teria o caso de um paraboloide. Então, ao invés de ser uma parábola, como a gente tinha antes, a gente vai ter um paraboloide. E aí eu agradeço que a gente está gravando essa aula no computador e não desenhando na lousa, porque eu posso mostrar para vocês o que é um paraboloide, ao invés de tentar desenhar um paraboloide. Então ficamos todos satisfeitos. Eu fiz esse paraboloide no MATLAB, depois eu vou deixar o código para vocês aqui no comentário do vídeo. Eu estou fazendo no MATLAB e não no Scilab, porque as figuras em 3D no MATLAB ficam um pouquinho mais bonitas, é mais fácil da gente navegar. Eu estou fazendo o paraboloide mais simples que tem, então z é igual a x² mais y². E se a gente olhar ele de lado, se a gente se posicionar de frente para um dos eixos, a gente teria simplesmente uma parábola. Então, olhando a partir do eixo x, a gente teria uma parábola. Olhando também a partir do eixo y, a gente teria uma parábola. Mas quando a gente olha o todo, a gente tem essa coisa que tem uma barriguinha para baixo. Esse é um paraboloide. E a gente, então, tem um ponto de mínimo que dá para enxergar aqui embaixo. Nesse caso é 0, 0, né? Quando x vale 0 e y vale 0, o z também vale 0, é o menor valor de todos. A gente também pode pensar no paraboloide como pelas curvas de nível, que seria como se a gente estivesse vendo de cima e enxergando quais são todos os pontos que têm o mesmo valor, em que a função tem o mesmo valor, e aí esses cortes seriam essas elipses que a gente está vendo aqui, e elas vão ficando cada vez menores, até que aqui no meinho a gente teria o nosso ponto de mínimo. Bom, nesse caso foi bastante fácil enxergar o ponto de mínimo, mas se a gente quisesse deduzir uma expressão para esse ponto de mínimo, a gente teria que fazer o análogo desse df dx igual a zero. E o que seria o análogo disso? Aqui a gente tem uma função, o nosso erro é uma função de A e de B, é uma função de duas variáveis. Então o análogo disso, ao invés de impor que a derivada da função em relação a uma variável só é igual a zero, a gente vai ter duas condições para procurar esse ponto em que a derivada é igual a zero. Na verdade são derivadas parciais. A derivada da função em relação ao A vai ter que ser igual a zero, e a derivada parcial da função em relação ao B também tem que ser igual a zero. É o análogo multidimensional do que a gente tinha feito. Ok, como é que a gente pode calcular isso? Vamos tentar começar pelo A mesmo.
derivada dessa função em relação ao a. Então isso aqui é a derivada em relação a de quem? Eu vou continuar escrevendo aqui como somatório, mas daqui a pouquinho a gente lida melhor com essa questão. Do somatório de i igual a 1 até n. Eu preciso escrever de uma forma um pouquinho mais explícita para fazer aparecer o a e o b. Então, no lugar desse y chapéu, eu vou escrever isso aqui. Então, no lugar do y chapéu, eu tenho a xi mais b menos yi, e ainda esse todo continua sendo elevado ao quadrado. Então é a derivada parcial em relação a a, lembrando que as nossas variáveis são a e b, x e y são números, são dados fixos. Derivada parcial em relação a de tudo isso. Ok. Aqui a gente tem a gente está usando um somatório, mas a gente pode pensar, para simplificar, ao invés de pensar no somatório de i igual a 1 até n, a gente podia pensar que é uma soma de duas parcelas só. Se fosse uma soma de duas parcelas, a derivada da soma dessas duas parcelas seria a soma das duas derivadas. O jeito técnico de falar isso é que a derivação é uma operação linear, então a soma das derivadas é a derivada das somas. Isso vale para duas parcelas. Se você tivesse mais uma parcela, uma terceira, também a derivada das três, da soma das três, seria a soma das três derivadas, e assim por diante. Isso permite que a gente troque a ordem dessas operações. Então, ao invés de eu primeiro somar e depois derivar, eu posso fazer ao contrário. Eu posso escrever que isso aqui é a soma de i, começando em 1 e indo até n, das derivadas do que está lá dentro. E aí, das derivadas de axi mais b menos yi ao quadrado. Então, eu troquei a ordem da derivação e da soma, porque a derivação é uma operação linear, e eu posso fazer isso. Ok. Eu preciso calcular a derivada disso aqui em relação ao a. Então eu posso aplicar a regra da cadeia, e eu vou continuar escrevendo tudo isso dentro da soma. Isso aqui é a soma de 1 até n, mas aqui dentro eu vou aplicar a regra da cadeia. A derivada de uma coisona que está elevado ao quadrado, então vai cair esse quadrado, vai ser duas vezes a derivada duas vezes aquilo que estava sendo elevado ao quadrado, duas vezes axi mais b menos yi, e isso multiplicado pela derivada do de dentro. Então, a derivada de tudo que está aqui dentro em relação ao a, vai sobrar simplesmente um xi, né? Porque b é a outra variável, yi aqui não está aparecendo nada de a, é só esse termo que está aparecendo em que a é variável e xi é um parâmetro, eu repito. Então, isso aqui, xi, e tudo isso aqui vai ser igual a zero, e vai ser igual a zero porque eu disse que sim, porque a gente quer que seja. Então, na verdade, esse igual a zero é particularize os valores de a e b que vão forçar que isso aqui seja igual a zero. O desenvolvimento que a gente estava fazendo antes era calcular o valor da derivada da função em relação ao a, e agora eu estou forçando para que isso seja igual a zero. Ok. A gente pode fazer a coisa bastante parecida com a outra expressão, né, com a expressão da derivada em relação ao b. Eu vou poupar o tempo de vocês e eu vou simplesmente escrever o resultado final. A gente vocês depois podem verificar o que seria isso. Então, essa derivada aqui em relação ao b, isso daria para a gente uma outra equação, que é bastante similar ao que a gente tem aqui. A derivada da função em relação ao b vai ter a mesma ideia de trocar a soma por derivada, vai ter uma regra da cadeia para cair. Na hora que eu derivar, o de dentro vai ser, o todo que está elevado ao quadrado é a mesma coisa, só que aí não vai aparecer um xi multiplicando, vai aparecer simplesmente um 1 multiplicando, então eu nem preciso escrever nada. Isso aqui vai ser igual simplesmente a i igual a 1 até n,
de 2 vezes AXI mais B menos YI multiplicado por 1 e, portanto, igual a zero. De novo, igual a zero porque a gente quer que seja igual a zero. Tá, vamos analisar aonde que a gente chegou. A gente tem um problema com duas equações. Então eu tenho uma primeira equação que eu quero que seja igual a zero e uma segunda equação que eu quero que seja igual a zero. E a gente tem duas variáveis também. A e B são as nossas duas variáveis. Então a gente tem um sistema a duas equações e duas variáveis. E apesar dele estar meio feio assim, é um sistema linear, porque eu não tenho um produto entre as variáveis, eu não tenho um produto entre A e B, eu não tenho A dividido por B, eu não tenho seno, cosseno, tangente, eu não tenho uma função trigonométrica, eu não tenho A e B elevado a alguma potência, eu tenho um sistema linear. A gente vai voltar então a pensar nos conhecimentos que a gente viu no começo do curso, de escalonamento, vão aparecer coisas parecidas. A gente vai chegar num sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Eu vou reescrever esse sistema. Se eu acertar as teclas, eu vou reescrever esse sistema. Eu vou reescrever isso aqui. Então eu vou ter um sistema, eu vou escrever aqui a chave para deixar mais claro. Esse 2 que está aqui, ele está multiplicando todos os termos da soma. Então é como se fosse, se a gente fosse pensar um somatório de 2 vezes xi, isso aqui, e o meu i se estivesse indo só de 1 até 2, isso aqui é a mesma coisa que escrever 2x1 mais 2x2. Basicamente é isso. O 2 está multiplicando cada um dos meus xi. Então eu posso colocar o 2 para fora, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 2x1 mais x2. Então isso quer dizer que o meu 2 pode sair desse somatório sem grandes dramas. Então eu vou tirar o 2 desse somatório e a mesma coisa vai aparecer para outra expressão. Essa primeira aqui vai ficar 2 vezes o somatório de i igual a 1 até n. Não dá para evitar esse somatório porque a gente tem, em teoria, n pontos observados, então é meio chato, mas é o único caminho que dá para fazer essa dedução. O que sobrou aqui dentro? Eu vou ter, se eu fizer a distributiva desse xi, eu teria a xi ao quadrado mais bxi menos xi yi, e tudo isso tem que ser igual a zero. Para outra expressão eu vou ter algo parecido, para a expressão da derivada em relação ao b, eu também vou ter o 2 saindo do somatório, eu também vou ter um somatório de n pontos observados, eu não tenho o xi multiplicando, então o que vai sobrar aqui dentro é a xi mais b menos yi. Isso aqui é igual a zero. Bom, a primeira simplificação simples que a gente pode fazer é cortar esse 2, né, porque está igual a zero, então eu posso passar o 2 dividindo e esse 2 desaparece. E eu vou querer escrever esse sistema no que a gente chama de forma normal. A forma normal do sistema linear para o método dos mínimos quadrados. Lembrando das nossas aulas anteriores de sistemas, alguma coisa que tenha uma matriz de coeficientes multiplicado pelas nossas variáveis, que nesse caso são a e b, e isso aqui vai ter que ser igual a um vetor. Então aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, e eu vou ter um vetor que vai ter dois elementos também. Então 2 por 2 multiplicado por 2 por 1 vai dar um 2 por 1. Eu quero escrever o sistema nessa forma. Então eu posso pensar aqui no meu... eu posso quebrar esse meu somatório em partes que sejam mais fáceis de reescrever nessa forma. Então eu vou simplesmente separar alguns termos do somatório de uma forma conveniente. O primeiro deles diz respeito ao A. Bom, eu posso quebrar isso aqui em 3 somatórios, tá claro para todo mundo, né? Do mesmo jeito que a gente separou aquele caso anterior do x1 mais x2, eu podia escrever isso aqui como sendo o somatório de i igual a 1 até n do axi
ao quadrado, mais um outro somatório de I igual a 1 até N do BXI, e assim por diante. Então, ao invés de ter um somatório, eu poderia escrever isso como 3 somatórios. Mas eu vou deixar essa ideia só como rascunho, já vou passar para a próxima passagem, que é olhar para um somatório desse e ver que o I está variando, mas o A aqui é uma constante. Então, do mesmo jeito que a gente tirou o 2 daqui, está acontecendo a mesma coisa. Eu posso colocar esse A em evidência, de certa forma, e eu poderia escrever isso aqui como sendo A somatório de I igual a 1 até N de xi ao quadrado. Eu posso fazer a mesma coisa para esse somatório do B aqui. Então, o somatório de I igual a 1 até N de xi, o xi vai estar variando, mas o meu B eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui seria B somatório de todos os xi de I igual a 1 até N. E esse último termo aqui, que não depende nem de A nem de B, que é simplesmente um número, eu posso passar ele para o lado de lá. Então, do meu lado direito da equação, eu teria um somatório de I igual a 1 até N do xi, yi. E aqui já dá para ver que a gente está com uma cara mais parecida com o do nosso sistema. Esse aqui vai ser o coeficiente do A, esse termo aqui vai ser o coeficiente do B, e esse termo aqui vai ser o primeiro elemento do vetor. A gente faz exatamente a mesma coisa para outra equação, então vai dar I igual a 1 até N de xi. Esse termo do B aqui é o que exige um pouco mais de cuidado. A gente lembra que tudo isso aqui está dentro do somatório. E aí a gente tem uma tendência meio instintiva de escrever isso aqui como sendo só B, como se eu pudesse tirar o B. Mas isso aqui, na verdade, é um somatório com N parcelas. Então eu vou ter o B aparecendo uma vez, o B aparecendo outra vez, o B aparecendo outra vez. O B aparece N vezes. Então, na verdade, isso aqui é o somatório de I igual a 1 até N do número 1. Se a gente voltar o B para cá, né, B vezes 1 vai dar B. Então, esse termo aqui não é simplesmente B. Na verdade, ele vai dar N vezes B. Somatório de 1 N vezes é N, então isso tudo aqui é NB. E, em geral, é nesse termo aqui que as pessoas cometem erros na hora que estão escrevendo o sistema linear, por esse somatório do 1 várias vezes ser um pouco esquisito. E do lado direito da equação vai sobrar simplesmente o somatório de y de I igual a 1 até N. Então, essa aqui é a cara do nosso sistema normal. Eu posso, então, escrever isso aqui numa forma matricial. Vai ser o somatório de xi ao quadrado, o somatório de xi. Eu não vou colocar os índices, porque são todos de 1 até N, tá meio implícito, mas lembrem-se disso. O somatório de xi de novo, o somatório de 1. Tudo isso aqui é a minha matriz A maiúscula. O meu vetor de incógnitas vai ser A e B. E do lado direito eu vou ter os somatórios, o somatório de xi, yi, e o somatório de yi simplesmente. Então, esse aqui é o que a gente chama de sistema normal. Mas lembre-se, eu não estou escrevendo de preguiça, lembre-se que todos esses somatórios são de I igual a 1 até N, somar para todos os pontos que a gente tem. Bom, como é que a gente traduz isso aqui em alguma coisa concreta? Se a gente voltar para o nosso caso lá na planilha Excel, eu vou fazer vou copiar tudo que está aqui, para não perder aquela primeira planilha, mas eu vou refazer algumas coisinhas. A gente vai a gente está interessado em calcular os valores de A e B, mas a gente vai calcular os valores de A e B como sendo a resposta, como sendo a resposta desse sistema linear. Então, ao invés de eu ter os valores de A e B tão explícitos como a gente fazia anteriormente, a gente vai fazer uma coisa meio passo a passo. A gente vai calcular cada um dos elementos dessa matriz
E como é que a gente faz isso? Eu vou ter uma coluninha para calcular os valores de xi ao quadrado, que é esse aqui elevado ao quadrado, e a mesma coisa para cada um deles. Só cliquei 2 vezes para ele arrastar para todo mundo. Então, aqui embaixo, se eu fizer a soma de tudo isso, esse valor que está aqui embaixo, esse 1, é a soma de todos os xis elevados ao quadrado. Se eu fizer a mesma coisa aqui, se eu fizer a soma de todos esses valores que estão aqui, eu tenho esse 81, que é a soma de todos os xi. A soma de todos os números 1 é a soma de quantos pontos eu tenho aqui. Então eu tenho 3, 6 pontos. Esse termo aqui da soma do número 1 várias vezes vai ser o número 6. Então o meu sistema normal, para o caso específico daquele da temperatura, ele está ficando 81 aqui, 81 aqui, 6 aqui e não 1. Tomem bastante cuidado com esse elemento dessa posição. Isso aqui multiplicando AB. E aí, quem é que vai estar do lado direito? O elemento de cima, o elemento da primeira posição, ele é xi, yi. Então ele é esse carinha aqui, vezes esse carinha aqui. Calculo para todo mundo. E eu posso arrastar para o lado. E aí essa célula que está aqui, ela é a soma de quem está acima dela. 63,25. Então esse primeiro elemento que está aqui vai ser 63,25. E o último elemento aqui embaixo é o que está faltando, é a soma dos y's i, que vai ser 4,58. Então, enxergando esse problema como um todo, a gente partiu da observação que o mínimo de uma parábola é o ponto em que a derivada é igual a zero. O mínimo de um paraboloide é um ponto em que as derivadas parciais são iguais a zero. Essas condições de que as derivadas parciais são iguais a zero me levaram a um sistema 2×2, em que a e b são as variáveis, x e y são números, são parâmetros conhecidos. Substituindo os valores de x e y nesse sistema, eu caí num sistema dessa forma, e eu posso resolver esse sistema com qualquer uma das ferramentas que a gente já conhece da primeira parte do curso. Então eu vou escrever isso aqui como 81, linha de baixo 81,6. Tomar um cuidadinho aqui, eu vou chamar de vetor B, querendo dizer que esse aqui é o lado direito, tá? Não confundir o vetor B com esse Bzinho que está aqui. São duas notações iguais para coisas diferentes. Isso pode dar confusão. 63,25 na linha de cima, 4,58 na linha de baixo. E se eu resolver esse sistema, eu posso fazer eu vou chamar de solução, igual a A barra B, A barra vetor B, como eu chamei, né? E quem é a primeira casinha? Solução, casinha número 1, é nada mais, nada menos do que o 0,0811, que a gente tinha obtido anteriormente. E a segunda casinha do vetor, a posição de baixo, vai ser o nosso B. Então esse solução é um vetor com duas casas. Eu estou evitando de chamar de x, que seria o nome mais natural, para não confundir com os xi, mas é isso. O solução é o meu vetorzinho com A e B, e deu os mesmos valores. Então, para fim de conversa, ajustar essa reta, calcular os valores de A e B que melhor aproximam essa tendência por uma reta, eu não preciso realmente usar o solver. Eu consigo ter uma solução já de um jeito mais fechado. Eu só preciso calcular essas matrizes, a matriz A e o vetor B, do sistema normal, resolver o sistema normal, e eu vou ter uma solução única. Quando a gente usa o solver, ele usa um procedimento que é até parecido com o método de Newton. Ele vai buscar o mínimo de uma função. Se a gente tivesse uma função desse tipo, ele vai buscar o mínimo descendo pelo gradiente. Ele vai andar, acho que ficou muito pequenininho aqui o meu desenho, ele vai andar em direção a esse mínimo. E isso vai dar certo em alguns casos, mas quando você tem ótimos locais, quando você tem uma função que faz alguma coisa assim,
a gente pode ficar meio preso. O solver pode ficar descendo, procurando esse ponto aqui, e vai encontrar um ponto que a derivada é zero, mas não encontraria um outro ponto desse estilo. Isso não vai acontecer no sistema normal. No sistema normal a gente sempre tem uma solução única, esses problemas de mínimos quadrados sempre tem uma solução única, mas isso já é papo para uma outra, ou um outro vídeo uma outra vez. Por enquanto, o que precisa ficar claro é isso. Para calcular os valores de A e B, os valores que ajustam essa reta, bastaria resolver um sistema linear que é construído a partir dos parâmetros observados.